Olá, bom dia a todos. Aqui é o Fábio, assessoria de imprensa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente vai começar agora aqui a nossa coletiva de apresentação da 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Pessoal, queria pedir um pouco aí a compreensão de vocês por esse formato, né? Um formato de coletivo online. É a primeira edição do anuário que a gente vai fazer esse formato. Geralmente a gente faz essa coletiva em São Paulo, né, num ambiente ali, num hotel, geralmente. E dessa vez a gente está fazendo essa coletiva online. Então, eu queria contar um pouquinho com a colaboração de vocês. A gente vai ter uma apresentação inicialmente. O Renato Sérgio de Lima, nosso diretor-presidente, a Samira Bueno, a diretora executiva do Fórum, eles vão fazer uma apresentação, passar um cenário rápido aí do que é o anuário. Importante a gente destacar que esse ano o anuário ele não traz só os dados de 2019, que geralmente é o costume, a gente dá os dados do ano anterior, mas em função da pandemia, a gente resolveu também colocar os dados do primeiro semestre desse ano. Por uma razão simples, muitas secretarias, muitos órgãos públicos estavam muito envolvidos aí com a pandemia. Então, na hora de se decidir pelos pedidos das lives, pelos pedidos de informação, esses números, a gente viu que seria possível também incluir esse primeiro semestre e seria muito importante também para fazer uma análise do impacto aí das medidas que foram tomadas aí nesse período de pandemia. Então, a gente vai ter aí, lógico, a apresentação dos dados do ano passado, mas também podemos falar bastante aí do primeiro semestre desse ano. Então, vai funcionar da seguinte maneira: o Renato e a Samira fazem essa apresentação, a gente vai ter uma sala de chat aberto, vocês podem fazer as perguntas no decorrer da coletiva. A gente vai reunir as perguntas que tiverem muito a ver uma com a outra, a gente vai reunir em blocos para fazer as perguntas para eles, para os pesquisadores do fórum. A gente disponibilizou a lista de todos os pesquisadores do fórum que vão participar dessa coletiva no nosso chat. E aí a gente faz as perguntas, a gente vai responder todo mundo, tá, pessoal? Pedir só um pouco de paciência mesmo por conta do formato. Renato, Samira, fiquem à vontade, podemos começar. Bom dia a todas e todos. Como disse o Fábio, a gente queria agradecer imensamente a disposição em razão desse formato, que é um formato diferente, dado o contexto do mundo. A gente vai tentar aqui ser bastante rápido na apresentação dos pontos, mas o anuário desse ano, até mesmo por a gente ter incluído 2020, ele ficou bastante longo, então qualquer coisa vocês podem, na sequência, perguntar eventualmente de pontos que nós não fizemos. Não sei se todos sabem, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma entidade que foi criada em 2006 a partir de dois eixos fundamentais. Um primeiro de aproximação de segmentos. Nós somos formados por policiais, por alguns promotores, juízes, não policiais, entre pesquisadores acadêmicos e pessoas da sociedade civil como um todo. Nós temos como um desses eixos fazer um debate qualificado sobre segurança pública, muito baseado em evidências. Então, nosso conselho de administração é formado metade por profissionais da segurança pública e metade por não policiais, de forma a manter a pluralidade de posições, posturas, visões de mundo e assim por diante. E o outro ponto, o outro eixo fundamental da nossa atuação é exatamente a de fomentar a transparência, né? Num momento tão difícil de acesso a dados, nós faz 14 anos que nos esforçamos muito para produzir, compilar, sistematizar dados, quase todos de fontes oficiais, mas quase todos dispersos entre si, em diferentes fontes. Só nessa edição do anuário, nós temos mais de 60 fontes diferentes de informação
para poder dar conta de explicar o que acontece na segurança pública brasileira. A gente não está só trabalhando com as ocorrências policiais, mas também com várias outras fontes públicas de estatística que ajudam a gente a contextualizar um pouquinho. Antes de falar rapidamente sobre a apresentação, então eu queria apresentar, né, minha colega que junto com ela eu dirijo o fórum, a Samira Bueno, que já está na tela, mas também queria pedir para todos os técnicos e pesquisadores que participaram dessa edição, que vão poder ajudar a tirar dúvidas e responder questões, que pudessem, então, acessar o vídeo para que todo mundo saiba. O Denis Pacheco, a Sofia Reich, a Isabela Sobral, a Juliana Martins, o David Marques, a Amanda Lagreca, aqui a Amanda Pimentel, a Thalita Nascimento. Samira, esqueci de alguém aqui? A Betina Barros. A Betina Barros, é que eu não estou vendo ela aqui agora na conexão. Então, nós queremos, de certa forma, tentar responder as perguntas que, porventura, vierem. De primeiro ponto, vou pedir, a gente aqui ensaiou um pouquinho para evitar problemas de logística, então a apresentação está concentrada na Samira. Vou pedir para ela colocar a apresentação. Depois que entra, tá bom. E pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Se puder fechar, por favor. Isso, modo de tela cheia. Aí o primeiro slide dá conta um pouco exatamente do impacto da pandemia no crime e na violência. E é importante a gente frisar que nesse primeiro semestre, comparado ao primeiro semestre do ano passado, nós tivemos crescimento em 21 unidades da federação, né? Acho que esse é um ponto que merece uma reflexão grande. Quando a gente for falar de 2019, a gente vai frisar um pouco os problemas e as questões que estão associadas, mas nós só tivemos reduções no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Goiás, em Roraima, no Pará. A média Brasil mostrou um crescimento de 7,1%. Né? Nós tivemos aqui 25.712 mortes violentas intencionais, que é uma categoria que o Fórum criou em 2013 para poder conseguir agregar e comparar diferentes tipologias de crimes ou de registros policiais que muitas vezes eram classificados de forma bastante diferente entre os estados. Então, um homicídio em um estado A era diferente de um homicídio em estado B. E a gente faz um trabalho de decompor o indicador e reconstruí-lo nas mortes violentas intencionais, que é a soma dos homicídios dolosos, das lesões seguidas de morte, dos latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, e das mortes decorrentes de intervenção policial. Né? Então, a gente tem um retrato da violência que acontece no Brasil em determinado período. Acho que isso é uma informação importante. E esse 7,1% em relação a 2019, ele pode ser lido a partir de uma série de subindicadores. Primeira questão fundamental, uma pessoa assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Então, a gente continua sendo um país profundamente violento, onde a gente não conseguiu resolver, não conseguiu enfrentar o problema da violência de forma satisfatória. Né? A gente continua banalizando a vida, achando que a violência é algo que foi se naturalizando e que, de certa forma, a gente não pode aceitar esse processo, e sempre os dados mostram o quão grave ele é. No que diz respeito aos dados desagregados, também tem um fenômeno que é, numa reversão dos 2 últimos anos, o crescimento de 19,6% no número de policiais assassinados. Né? Depois a Samira vai detalhar um pouquinho essas informações. E teve também um crescimento de 6% nas intervenções policiais. Mas o que a gente precisa chamar aqui é que, basicamente, o Brasil, depois de um processo de 2 anos,
vê agora um repique, não é um repique pequeno, de 7%, né, 7,1%, é muito considerável, pensando que nós estamos falando de um fenômeno nacional, então não é algo pontual, não é algo localizado, não é algo que, de certa forma, pode só ser explicado apenas localmente. Nesse gráfico, chama atenção para que todos possam perceber o caso do Ceará, e aqui vale uma discussão muito importante sobre isso, porque o caso do Ceará é emblemático que o Brasil tem feito um debate que é o dia a dia, o cotidiano da segurança pública no Brasil está descolado, por exemplo, das pautas e das questões de forma de funcionamento das polícias. E o Ceará, esse crescimento se deu preponderantemente em fevereiro, a partir do momento que teve um movimento de greve /motim da Polícia Militar do Ceará, e foi quando esse movimento acabou se associando a uma reorganização das facções de base prisional, e provocou um esvaziamento de um esforço que estava sendo feito há 2 anos. Então, a gente tem que pensar que as polícias, de certa forma, precisam refletir sobre como elas podem oferecer um serviço de mais qualidade e, ao mesmo tempo, como que a questão dos direitos dos policiais precisa ser contemplada, é legítima, mas que ela não pode estar dissociada da questão do dia a dia das pessoas nas casas, nas ruas, e esse número revela exatamente isso. Quando a gente dissocia as duas coisas, o crime aproveita e toma conta e a violência se dissemina. Samir, acho que é você agora no próximo nosso G-Grau, não? Você vai mais uma, por favor? Ah, claro. Nós tivemos, em relação da pandemia, a redução dos crimes contra o patrimônio, que também está explicada pela menor mobilidade urbana. Quando você tem menor mobilidade, você diminui os crimes, como a literatura chama, crimes de oportunidade. Então, se a sua casa, agora você está em casa, as pessoas não vão furtá-la, né, sem violência, porque tem gente em casa. Ao contrário, se você não está andando com o seu carro, e a chance de ser assaltado e o carro roubado é menor. Então, esse movimento é, de certa forma, um movimento esperado, e também chama o destaque que a gente dá para a redução no número de roubos de cargas a comércios e às residências. Então, essa é uma informação que, a princípio, é muito positiva, precisa ser estudada, e talvez aqui tenha algumas lições que possam ficar para além da pandemia sobre como que a gente evita isso. Uma outra informação importante nesse caso é que a gente tem, de certa forma, falado pouco no debate sobre segurança e justiça criminal, no debate sobre os impactos da pandemia, é exatamente o impacto da Covid no sistema prisional. Enquanto o Brasil, no último dia 16 de outubro, tinha 2.474 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, nos presídios brasileiros, essa mesma taxa de incidência era de 3.637 casos a cada 100 presos. Ou seja, os presídios brasileiros foram atingidos pela Covid numa proporção de 47,7% superior à média da taxa Brasil. Acho que é algo que a gente precisa refletir, porque isso, de certa forma, não está sendo dito. Então, quando a gente pensa o impacto nas prisões, a gente está dizendo que o impacto é 48% superior ao que está acontecendo no Brasil, e é como que ele não acontece, né? A gente tem falado muito pouco sobre esse caso. Nós tivemos 27.207 casos até setembro desse ano, entre abril e setembro, com essa taxa de 3.637. Acho que isso é uma informação que merece uma reflexão sobre, inclusive, como que as estratégias de prevenção da Covid estão conseguindo ou não estão conseguindo chegar aos presídios, que já, como sabemos, são superlotados e, de certa forma, reúnem as condições ideais para a propagação do vírus. Então, como alguns chamam, um super evento de propagação do vírus é o dia a dia dos presídios brasileiros.
Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Como o Renato já introduziu, a gente tentou fazer um esforço de trazer alguns elementos, alguns dados para a gente pensar como a pandemia de Covid-19, né, enfim, esse momento sem precedentes que a gente está vivendo, influenciou nos indicadores de criminalidade, no cenário criminal, na vida das pessoas. Esse dado que a gente traz aqui agora são duas tabelas com as informações de apreensões de drogas pela Polícia Federal e Rodoviária Federal ao longo do primeiro semestre desse ano. Então, como o Renato já introduziu, a gente teve um aumento dos assassinatos no país ao longo do primeiro semestre desse ano, né? Enfim, revertendo uma tendência de redução ao longo dos outros últimos 2 anos, em 18 e 19. E a gente tem 2 movimentos inusitados do ponto de vista da cena criminal. Essa redução de todos os indicadores de roubo, caem todos os crimes contra o patrimônio, dos menos especializados, como o roubo a transeunte, até os mais especializados, como o roubo de carga, e cresce significativamente as apreensões de drogas, especialmente no que diz respeito à Polícia Rodoviária Federal. Isso é até de se esperar, né? Se a gente for pensar que a pandemia impôs rotinas um tanto quanto diferentes para todo mundo, com fechamento de fronteiras, fechamento dos aeroportos, dos portos, restrições de viagens e de mobilidade, as estradas, o transporte rodoviário continua aí sendo, que já é muito explorado no Brasil, não seria diferente com o caso da droga, continuou, como os veículos de carga podiam transitar durante a pandemia, eles ficaram sob uma hipervigilância por parte da Polícia Rodoviária Federal, que também tem uma tecnologia hoje bastante precisa para fazer esse tipo de trabalho. E aí a gente teve todos os recordes de apreensão de drogas ao longo do primeiro semestre desse ano. Então, de maconha, o crescimento no volume de apreensões foi de 128%, de anfetaminas cresceu 214% e de cocaína cresceu 56%. No caso da Polícia Federal, a gente teve uma pequena redução do volume de cocaína apreendido, de 2%, mas crescem também os volumes de maconha e anfetamina. Então, a gente tem que ter ideia que esse crescimento do volume de apreensões impacta também nas rotinas do crime e na forma como as instituições de segurança pública se relacionam, especialmente com o crime organizado. Alguns dados também sobre violência contra meninas e mulheres ao longo desse último semestre. Eu acho que é um contexto um tanto quanto complexo de entender o que aconteceu aqui no Brasil nos primeiros meses de 2020. A gente vinha já de alguns anos com um crescimento significativo dos indicadores de todos os tipos de violência doméstica e sexual, e isso ocorre até março desse ano. A partir de abril, que quando os estados implementam medidas de isolamento social para a contenção da pandemia, esses indicadores, especialmente aqueles registros nas delegacias, despencam. Então, a gente tem, de lesões corporais e decorrências de violência doméstica, a gente tem uma redução de 9,9%, caem também os registros de estupro, caem os registros de ameaça, mas, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem um crescimento dos chamados do 190, que são aqueles acionamentos para a polícia militar. Então, de um lado, a gente tem uma redução naqueles registros que implicam na presença da mulher na delegacia de polícia, implicam que ela saia de casa e se desloque, o que pode ser compreendido à luz desse cenário de restrição da mobilidade social. Muitas mulheres perderam seus empregos ou estão em casa por conta da pandemia, em home office, mas mais tempo com o seu agressor, né? Em geral, o agressor, o autor da violência, é o companheiro ou ex-companheiro, e fica mais difícil para essa mulher se deslocar, pedir ajuda e comunicar às autoridades. Isso é algo que a gente viu em outros países do mundo, como a Itália, que sofreu também bastante com a pandemia, e a gente tem aí outros exemplos que podem ser citados. Apesar dessa redução dos registros nas delegacias, a gente teve um aumento tanto dos assassinatos de mulheres, de modo geral, quanto dos feminicídios. Então, os feminicídios cresceram em 2019 e cresceram no primeiro semestre de 2020. No caso do primeiro semestre de 2020, foram 648 vítimas de feminicídio, um crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período de 19. Então, isso é um dado que preocupa. Por um lado, era esperado, né? Desde que a pandemia iniciou, ainda na China, a gente já tinha relatos de incremento da violência doméstica por conta, como consequência da pandemia de Covid-19. Isso aconteceu em vários países europeus e, o que tudo indica, aconteceu no Brasil também.
Renata, é você. Recuperando um pouco a parte do total da pandemia, aqui uma questão só sobre 2018 e 2019, nós vínhamos em 2018 e 2019 com uma queda bastante acentuada. Só em relação a 2019, nós estávamos com quase 18% de queda em relação ao ano anterior, e com uma redução para uma taxa de 22,7%. Acho que muitos de vocês que cobrem a área sabem que a gente chegou a 30 por 100 mil alguns anos atrás. Portanto, a gente teve aqui uma redução bastante significativa que vem exatamente de 2018 e 2019, e a gente está entendendo esse processo como que o Brasil, infelizmente, perdeu uma grande oportunidade de fazer uma série de aprendizados organizacionais do que deu certo, do que não deu certo e do que poderia ser replicado. Se a gente olhar em termos concretos, a gente vai perceber que uma série de medidas legislativas que começaram a ser tomadas em 2018 não foram conduzidas em 2019. Nós temos uma série de processos que estão associados a esse movimento, como, por exemplo, uma maior circulação de armas de fogo, que a gente vai falar mais na sequência, como, por exemplo, o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, Sistema Único de Segurança Pública como um fator de organização de um sistema que sempre foi desorganizado, ou seja, União, Estados e municípios, e isso vai nos ajudando a entender um pouco o porquê que a gente perdeu essa oportunidade. A gente foi tratando segurança como uma agenda política e esqueceu que precisavam ser feitas reformas substantivas na área da polícia, na área do sistema de justiça criminal e da forma do dia a dia do trabalho, que é, por exemplo, uma das questões que acabam gerando um perfil da vítima bastante significativo. Que é, por exemplo, quando a gente percebe que uma boa parte dos casos, a grande maioria dos casos envolvem homens, mas também não é, quando a gente decompõe os dados de violência contra a mulher, eles chamam muito atenção, e quando a gente olha para os números, a gente vai perceber, por exemplo, uma mudança no padrão, por exemplo, de racial, entre a população branca e negra, a depender do crime, mas em todos os casos, os negros são mais vítimas proporcionalmente à sua participação na sociedade. Nós temos um problema estrutural, um problema racial estrutural que precisa ser enfrentado, porque quando a gente olha, e como a Samira vai apresentar os dados envolvendo mortes decorrentes da ação policial e vitimização policial, os negros, de certa forma, fazem parte de um mesmo grupo vitimado e que, historicamente, tem sido assim e que a gente acaba não olhando para isso. A gente vai naturalizando, vai achando que o problema é apenas de classe, vai achando que o problema é apenas de geração, etário, e aí a variável permanente, a constante, é a variável racial. Renato, se me permite fazer um complemento, só para vocês, para contextualizar, para quem está acompanhando aqui, depois a gente vai decompor o perfil dos feminicídios, das mortes decorrentes de intervenções policiais, dos policiais assassinados. Neste caso, tudo isso está dentro do homicídio, tá? O feminicídio, por exemplo, é um homicídio cuja qualificadora é o feminicídio. Então, a gente traz aqui só para a gente ter uma noção de quem são as maiores vítimas da violência letal no Brasil. Vocês vão ver que são majoritariamente homens, né? São do sexo masculino, mas enquanto os homicídios, por exemplo, tem 90% de vítimas do sexo masculino, o latrocínio 89% de vítimas do sexo masculino, as mortes decorrentes de intervenções policiais, em 99,2% dos casos, as vítimas são homens. Então, basicamente, só são homens. E aí a gente também fez uma comparação do perfil racial em relação a cada um desses tipos penais. Vocês vão ver que, embora a população negra seja a mais vitimada para todos os tipos de crime,
em alguns isso fica mais evidente. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as mortes decorrentes de intervenções policiais, esse percentual chega a quase 80% de todas as vítimas. Ao passo que, enquanto a gente olha para o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, 56% das vítimas são negras. Então, a gente tem um percentual maior de brancos entre as vítimas de latrocínio do que em outros crimes. Eu acho que isso ajuda um pouco a compreender esse componente que o Renato falou, que você não entende a violência no Brasil se você não entender a desigualdade racial, não olhar para esses aspectos que têm a ver com a nossa herança escravocrata e com esse racismo estrutural que faz parte do nosso cotidiano. Samira, aproveita e avança na explicação etária, então. Do ponto de vista da faixa etária, a gente também, vocês vão ver que a gente também tem uma diferença significativa. Essa é a primeira vez que a gente consegue decompor a faixa etária para todos esses tipos penais. Então, se vocês observarem, a barrinha azul traz os crimes de homicídio e lesão corporal seguida de morte, porque a gente não verificou diferenças entre esses dois, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e a barra cinza, as mortes decorrentes de intervenções policiais. Nos homicídios, a gente tem aí um percentual que gira em torno de 52% de vítimas até os 29 anos, que são a população jovem. Ao passo que, quando a gente pega, por exemplo, as mortes decorrentes de intervenções policiais, esse percentual cresce bastante, né? Passa de 74% o número de jovens vítimas. Então, só para a gente entender mais ou menos qual que é o perfil de cada um desses tipos penais. E, como já é também de conhecimento público e notório, esse é um dado que todo ano, tanto no Atlas da Violência quanto no Anuário, a gente reforça, a maior parte dos crimes contra a vida no Brasil são cometidos com a utilização de armas de fogo, então 72%, 72,5% dos assassinatos foram cometidos com arma de fogo, 19,3% com arma branca, e esses 8,2% que são os outros vão de asfixia a outros mecanismos do gênero. Um pouco mais para frente, vocês vão ver que também tem uma diferença substancial em relação a isso. Então, enquanto 95% dos policiais que são assassinados morrem como vítimas de arma de fogo, muito provavelmente porque eles estão armados e reagem, esse número cai bastante nos casos de feminicídio, em que o agressor é o companheiro, muitas vezes não tem arma de fogo e usa o que tiver na frente para matar a companheira. Então, é importante a gente entender esses padrões, porque se a gente precisa desenhar políticas públicas e estratégias de controle da violência, a gente precisa entender que cada um desses crimes decorre de formas distintas, com utilização de instrumentos distintos e com vítimas com perfil etário diferente. Aqui a gente tem o perfil dos policiais assassinados. A gente trabalha com o conceito de CVLI, que são os crimes violentos, letais e intencionais, os homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios. A Juliana vai falar um pouco mais sobre esses números daqui a pouco, mas a gente fez um primeiro esforço de comparar qual que é o perfil racial do efetivo policial no Brasil com os policiais vitimados por estes crimes. Vocês vão perceber, por exemplo, que a gente tem 53, deixa eu ver aqui, brancos e negros. Isso, vamos lá. Desculpa, gente, eu estava aqui me situando com o gráfico que mudou a cor dele. Enquanto a gente tem 44,9% dos policiais classificados como pretos e pardos nas instituições policiais, esse dado é da pesquisa perfil do Ministério da Justiça, e apenas uma observação importante, nem todos os estados informam o perfil com essa informação desagregada de componente racial. Então, isso é a última informação do Ministério da Justiça, que é a pesquisa perfil de 2017, mas nem todos os estados informaram, mas a gente tem esse componente de 44,9% dos policiais pretos e pardos, 53% brancos, ao passo que, quando a gente olha o número de policiais assassinados, 65% eram negros. Então, quando a gente estava falando, né, da herança escravocrata, do racismo estrutural, acho que o caso do George Floyd levantou um enorme debate no Brasil sobre seletividade nas abordagens policiais, sobre racismo na segurança pública, mas é importante a gente destacar que esse racismo ele se manifesta dos dois lados. Então, quem está de farda, os que mais morrem também são os pretos e pardos. Do ponto de vista da faixa etária dos policiais assassinados, a gente tem um perfil um pouquinho mais velho do que a média dos homicídios, então, a maior parte situados entre 30 e 39 anos, 40 e 49. Esse dado é interessante, chama atenção, porque, em geral, essas são carreiras que atraem
jovens na casa dos 20 anos, às vezes até antes, aos 18, 19 anos já entram na polícia, e o que tudo indica, a maior parte das vítimas, na verdade, é um pouco mais experiente, já tem mais tempo de polícia. Como eu disse, a maior parte deles são assassinados com arma de fogo, 91%, eu acho que eu tinha dado uma estatística errada na slide anterior, 91%, então é uma média superior à média nacional da violência letal, de modo geral, das mortes violentas intencionais, o que mostra que muitas vezes, né, como esse policial ele morre majoritariamente fora de serviço, ele morre fora de serviço, muito provavelmente ele está armado, ele reage ao roubo e acaba ficando mais vulnerável. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa informação, porque muitas vezes esses argumentos falaciosos circulam de que você ter uma arma de fogo é uma forma de você se proteger, e que a gente verifica que mesmo aqueles que têm treinamento para a utilização da arma de fogo, muitas vezes ficam vulneráveis diante de um crime contra o patrimônio, de um roubo, e acabam sendo vítimas. E em relação às mortes decorrentes de intervenções policiais, a gente vem de um crescente desde que a gente iniciou a série histórica, em 2013. Em 2019, a gente atingiu o ápice, já registrado no ano fechado. Os primeiros 6 meses desse ano, a gente também tem crescimento das mortes decorrentes de intervenções policiais em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Então, é um número obsceno, é um número que causa muita preocupação, porque mostra claramente um uso abusivo da força por parte das nossas polícias, mas é importante destacar que isso não se distribui de forma homogênea no país. Se a letalidade policial traz números preocupantes, isso é algo que é um fenômeno que tem sido localizado em alguns estados. Então, em todos os estados isso é um problema. A gente teve como uma média do Brasil no ano passado, 13,3% de todas as mortes violentas intencionais foram provocadas pelas polícias civis e militares. Isso é um número que, enfim, ultrapassa qualquer parâmetro internacional em relação ao uso da força policial, é muito alto, mas isso se distribui de forma bastante heterogênea. Então, enquanto no Rio de Janeiro, 30,3% das mortes violentas intencionais foram provocadas pelas polícias, no Amapá, 29%, em Goiás, 23,5%, em São Paulo, mais de 20%, a gente tem casos em que a polícia praticamente não produz mortes, tem taxas muito baixas, como é o caso de Pernambuco, Distrito Federal, Paraíba, Espírito Santo. Então, se esse é um problema grave, é também um problema localizado em alguns territórios. E é um problema localizado em alguns territórios, mas que ainda assim, né, passa por decisões políticas institucionais para ser controlado. E, como não poderia deixar de ser, né, todos os números que a gente traz ano após ano, a gente mostra uma prevalência dos negros entre as vítimas de qualquer tipo de crime. No caso das intervenções policiais não foi diferente. A gente fez o cálculo, então, da taxa de mortalidade entre brancos e negros para comparar, e, infelizmente, a gente percebeu essa disparidade, enquanto a taxa de mortalidade por intervenções policiais entre brancos é de 1,5 por grupo de 100 mil habitantes brancos, entre negros é de 4,2 por 100 mil habitantes negros. Então, a taxa de mortalidade de negros em intervenções policiais é quase 3 vezes superior à taxa verificada entre a população branca. Então, para aqueles que não acreditam muito, quando a gente fala de racismo na violência, quando a gente fala da desigualdade racial, a taxa compara com a população e não nos deixa mentir. E, por fim, aqui da minha intervenção, depois vou passar para o Renato, os dados de violência doméstica e sexual de 2019, eu tinha feito uma apresentação dos números do primeiro semestre desse ano, que, enfim, precisam ser matizados, pensados a partir do que está acontecendo com a pandemia de Covid-19, mas os dados do ano passado, mais ou menos, nos dão um contexto também dessa continuidade que é a violência de gênero no Brasil. A gente teve 1.326 vítimas de feminicídio, foi um crescimento de 7%, bastante significativo no ano passado. Acho que isso precisa ser compreendido à luz de 2 fenômenos. De um lado, uma melhoria do registro, evidente, tem vários estados que não eram capazes de classificar os feminicídios de forma adequada. Então, isso passou a ser uma rotina nas polícias. A gente tem vários estados que desenvolveram protocolos de investigação e mecanismos bastante sofisticados para a identificação dos feminicídios, como é o caso do estado de São Paulo, do Piauí, né, da Paraíba, saíram na frente, isso tem sido feito a partir de um bom trabalho. Mas a gente não pode ignorar que esses números também são subnotificados, que esse número provavelmente é maior,
porque eles derivam dos boletins de ocorrência. Então, significa que esse é o primeiro documento que é produzido logo depois que essa mulher foi assassinada ali pela autoridade policial. Ao longo da investigação, né, e também depois, quando esse caso vai chegar no Ministério Público, quando a Polícia Civil concluir esse inquérito, esse caso, que era um homicídio, por exemplo, ele pode ser reclassificado como um feminicídio. Então, eu diria que esses feminicídios que hoje a gente consegue mensurar, a partir dos registros policiais, são aqueles mais fáceis de serem identificados, seja porque a autoria já era conhecida desde o início, então foi o companheiro ou o ex-companheiro, ou que tinha elementos muito explícitos de uma violência de gênero, da discriminação de gênero. As vítimas seguem sendo as mesmas, em sua maioria mulheres negras, em idade reprodutiva, entre os 20 e 39 anos, e 9 em cada 10 foram mortas pelos companheiros. Então, isso mostra a brutalidade desse número de mulheres que estão sendo mortas por pessoas com quem elas têm um vínculo afetivo. Foi um ano que a gente também teve um crescimento das agressões em decorrência de violência doméstica, foi uma agressão a cada 2 minutos no Brasil no ano passado, 266 mil registros só de lesão corporal dolosa, um crescimento de 5% em relação a 2018, e pela primeira vez a gente levantou o número de medidas protetivas de urgência solicitadas nas delegacias de polícia. Então vamos lembrar, a Lei Maria da Penha, um dos instrumentos mais importantes que a Lei Maria da Penha tem à disposição para acolher e proteger essa mulher em situação de violência doméstica, é a medida protetiva de urgência. A principal porta de entrada para as medidas protetivas de urgência, hoje no Brasil, são as delegacias de polícia. Por isso que é tão importante a gente monitorar esses registros, porque muitas vezes é quando ela vai prestar uma denúncia de que ela foi ameaçada, que ela está sofrendo violência patrimonial, violência física, é que ela vai fazer a requisição dessa medida protetiva de urgência. Infelizmente, nem todos os estados são capazes de mensurar isso ainda. Então, 2/3 dos estados nos informaram os dados, e mesmo assim, só com 21 estados, a gente percebeu que 349 mil medidas protetivas de urgência foram solicitadas só no ano passado. Então, mesmo não tendo o dado para o cenário, para todo o país, a gente tem aí uma média de 1.000 medidas protetivas de urgência requisitadas nas delegacias de polícia todos os dias. Então, isso nos dá um pouco noção do impacto que isso tem, tanto na rotina policial, quanto do judiciário, já que um juiz vai avaliar esse pedido. E, por fim, falando da violência sexual, acho que a gente passou o final de semana debatendo muito sobre esse assunto em função do episódio do Robinho, do estupro coletivo, pelo qual ele foi condenado na Itália. E eu queria chamar a atenção aqui para alguns números do Brasil que nos ajudam a entender essa complexa realidade e que mostram que o que aconteceu com essa mulher albanesa ali na Itália é muito parecido com o que acontece no Brasil também. Então, a gente teve 66 mil estupros e estupros de vulneráveis no ano passado, dos quais 70% foram estupros de vulneráveis. O que isso significa? Que 7 em cada 10 vítimas de estupro eram incapazes de consentir no momento que foram vítimas dessa violência. Incapazes de consentir, ou porque eram crianças e adolescentes, e aí a gente teve um crescimento da proporção de crianças e adolescentes entre as vítimas de violência sexual no Brasil. No anuário do ano passado, a gente falava em uma média de 53% das vítimas tinham até 13 anos. Agora, esse número subiu para 58% das vítimas tinham no máximo 13 anos. Então, a gente está falando de meninas e meninos, crianças muito jovens, muito criancinhas, a partir dos 2, 3 anos, já sofrendo violência sexual. Mas a gente também tem um percentual significativo dessas vítimas que são, na verdade, pessoas incapazes de consentir, seja porque tivessem algum tipo de deficiência cognitiva, seja porque tivessem, sei lá, alcoolizadas, como foi o caso dessa mulher. Então, acho que isso ajuda a ilustrar o que aconteceu no caso do Robinho, o que a gente debateu durante todo o final de semana, e para a gente pensar o quão cruel tem sido a manifestação dessa violência no Brasil. A maior parte das vítimas do sexo feminino, a maior parte das vítimas do sexo masculino, na verdade, são crianças. Então, lembrando, a lei de estupro desde 2009, ela passa a incluir vítimas do sexo masculino como passíveis de serem vítimas de estupro. E aí a gente trouxe um dado por conta do que aconteceu no final de semana. 92,5% dos estupros tinham um único autor. Lembrando, vocês vão ver na análise do anuário, a maior parte dos estupros, o autor é conhecido da vítima. E 7,5% tiveram múltiplos autores, ou seja, 7,5% dos 66 mil casos
eram o que a gente chama hoje de estupro coletivo, e que foi o episódio que o Robinho foi condenado. Em termos dos outros registros em relação a registros policiais, também chamou a atenção o crescimento de 1% entre 2018 e 2019 no número de desaparecidos, né, que é um número que é bastante alto, 79.275 pessoas que tiveram algum tipo de registro que estavam desaparecidas. Nem todas essas pessoas acabam morrendo, mas a gente sabe que muitos desses registros também embutem pessoas que foram mortas e que não foram localizadas, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Uma questão importante em relação a crianças e adolescentes, eu acho que esse número, inclusive, que foi produzido numa parceria que nós tivemos com o Unicef, que é que o total de vítimas de assassinatos no país em 2019, 10,3% eram crianças e adolescentes. Ou seja, é um número bastante significativo se a gente tiver ali pensando os estereótipos de quem são as vítimas preferenciais. Não tem vítima preferencial. Tem, na verdade, uma sociedade profundamente violenta, profundamente marcada por questões que não reconhece a sua diversidade racial, de gênero, enfim, etária, e isso nos coloca desafios fundamentais no desenho de políticas públicas mais eficientes. E é tanto verdade isso que apenas 11 unidades da federação, né, os estados e o Distrito Federal, contabilizam casos envolvendo a população LGBTQI, que, por exemplo, mesmo essas 11 já registraram um crescimento de 7,7% contra a população LGBTQI. Então, nós temos um problema de reconhecimento, como nós já falamos, a discussão do reconhecimento de um racismo estrutural, mas também do reconhecimento de que a sociedade é diversa, é plural, e que a política pública não pode olhar todos da mesma forma, porque gera inequidade, isso gera desigualdade, isso gera reprodução de violências ainda mais intensas. Quando a gente nem consegue ter o dado, é sinal de que para muitas instituições o problema não existe, ou melhor, é melhor que ele não exista, e por isso eu não tenho dado, porque senão serei cobrado a tentar fazer algo e eu, na verdade, não sei o que fazer. Essa é um pouco a lógica que muitas instituições acabam adotando. Você vai mais uma, Samira, por favor? Em relação ao sistema prisional, já acabamos falando lá na frente da pandemia, mas em 2019 nós tivemos 755 mil pessoas privadas de liberdade, também com um salto racial de 2005, eram 58% de negros e 40% de brancos, em 2019 sobe para 68%. Nós temos um déficit de 305 mil vagas, mas aqui tem uma informação positiva embutida. Em 2019, em relação a 2018, uma redução de 12% no número de presos provisórios. A gente sempre falou entre 35% e 40%, em 2009 nós chegamos aos 30%. E isso tem a ver com uma mobilização, principalmente do Poder Judiciário, que assumiu a pauta e, de fato, o preso provisório é aquele que aguarda julgamento, e o Poder Judiciário começou a acelerar suas decisões e, de certa forma, os resultados mostram que isso tem funcionado, né? O preso provisório ele só está nessa condição porque não há uma decisão definitiva. Então, quando a gente vê que diminuiu o número de presos provisórios, significa que o Poder Judiciário está mais célere e está sendo capaz de processar uma quantidade maior de casos. Isso não deixa de ser uma informação muito importante. E nós temos também, a gente sempre fala do sistema prisional, mas fala menos do sistema de medida socioeducativa. E a gente tem 143.316 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, e dessas 117 mil em meio aberto, né? Liberdade assistida, auxílio à comunidade e outras medidas, enquanto internação são 26.109 casos no Brasil todo. É um número também bastante significativo, chama a atenção.
Numa parceria com a Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, que nos foi, e a partir dela a gente conseguiu ter dados inéditos sobre a segurança privada no Brasil, a gente tem aqui que em 2020 nós temos 545 mil profissionais em empresas legalizadas de segurança pública, porque a gente tem que lembrar que o debate de segurança privada precisa ser matizado entre aquelas que são legalizadas e seguem a legislação e a fiscalização da Polícia Federal e aquelas clandestinas, muitas vezes, que oferecem um serviço que não é regulado pelo Estado e que precisa ser enfrentado porque gera situações como as agressões e denúncias de racismo nos supermercados, que nós já tivemos aí nos últimos anos, né? A gente vai perceber que tem uma questão importante que está embutida aqui, claro, uma predominância de homens em relação às mulheres na questão da segurança, porque é uma área que tem a percepção de ser uma área muito masculina, mas uma informação que está concentrada na região sudeste, mas uma informação que está no anuário, mas não está aqui, é que essa é uma área das empresas legais que tem reduzido seus efetivos, e durante 2020, em relação ao mesmo período de 2019, a gente tem um déficit entre contratações e desligamentos, entre contratações e demissões, de cerca de 8 mil pessoas. Ou seja, uma área que também está sendo atingida pela pandemia, porque muitas vezes a gente pensa que quando o crime está ruim, a segurança privada se beneficia, não em termos do mercado legal. Em termos do mercado legal, há aí toda uma discussão aceita sobre como que isso funciona, quais as regras e assim por diante, mas não existe uma correlação direta entre crescimento da violência, crescimento do mercado de segurança privada legal. Acho que essa é uma discussão bem interessante. Como vocês podem perceber, tem dado para burro. Trago aqui alguns dados. Eu juro que a gente já está acabando, gente. Ficou um tanto quanto megalomaníaco mesmo essa edição. Os dados de violência nas capitais, que é algo que a gente traz todo ano. Acho que esse é um ano de eleição, pleitos municipais, então é importante a gente entender o que está acontecendo na nossa cidade. E aí eu queria trazer um dado sobre a violência letal. A gente vai ter lá informações sobre estupros, sobre roubos e furtos de veículos. Tem mais dados sobre capitais na publicação. Aqui a gente destacou só os dados da violência letal com a taxa. Então, a taxa média de violência letal, né, das mortes violentas intencionais nas capitais no ano passado foi de 23,1 por grupo de 100 mil habitantes. A gente percebe que tem algumas capitais que estão com uma taxa muito maior do que a média nacional, mais especificamente 17 delas, das quais eu destaco aqui Macapá, que tem a maior taxa verificada em todo o país, de 56,6 por grupo de 100 mil. Lembrando aqui que Macapá está bastante influenciado pelas mortes em decorrência das intervenções policiais, já que só a taxa de mortalidade por intervenções policiais no estado foi de 14 por grupo de 100 mil habitantes. Então, diria que Macapá, isso preocupa muito. Manaus, Rio Branco, a gente percebe aí uma predominância dos estados da região norte, depois da região nordeste, entre as maiores taxas de mortes violentas intencionais nas capitais, e os menores números a gente encontra em São Paulo, com 9,6 por grupo de 100 mil, Florianópolis, Belo Horizonte e Distrito Federal. Então, para a gente entender mais ou menos como esse contexto ele pode ser diverso de uma cidade para outra. E eu acho importante destacar isso, porque uma das informações que a gente trouxe na edição desse ano, que também é uma sessão que tem desde a primeira publicação, diz respeito às despesas públicas com a função segurança pública, né? Então, os gastos alocados na função segurança pública. A gente percebe que no ano passado a gente teve 95 bilhões de reais gastos com segurança, é uma variação de 0,4% em relação a 2018, um crescimento mínimo ali, quase que uma estabilidade, mas isso, a forma como cada ente gastou, teve uma participação distinta. Então, enquanto os municípios cresceram em 5% seus gastos, e chegaram a 6,3 bi, lembrando que constitucionalmente não está ali definido nenhuma função muito clara para os municípios, esse é um enorme debate na área, a gente defende que os municípios têm uma responsabilidade enorme, né, em políticas de prevenção, mas muitas vezes isso não se traduzia nos investimentos públicos. O que a gente está trazendo aqui é que isso se refletiu nos gastos, isso está se refletindo nos gastos.
Os municípios, então, cresceram 5% de seus gastos no último ano. As unidades da federação tiveram uma variação de 0,6%, e a União, por sua vez, teve uma redução de 3,8%. É importante a gente destacar essa redução das despesas da União com a função segurança pública, porque existia toda uma expectativa de que esta fosse uma área prioritária para o governo federal, por ser um primeiro ano de gestão, porque a gente teve o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça por todo o período de 2019, então existe uma grande expectativa em relação ao trabalho que ele faria nessa área, mas a gente percebe que nem com, né, um dos então ministeriáveis mais importantes, isso acabou, enfim, não deu força suficiente para que se tornasse uma área prioritária por parte do governo federal. As cidades, por sua vez, né, aumentam sua participação cada vez mais. Vocês vão ver aí nesse gráfico da participação dos entes federativos que em 2011 os municípios eram responsáveis por 5,6% dos gastos e agora já são responsáveis por 6,7% dos gastos. Ao passo que a União era responsável por 14,5% das despesas com segurança pública em 2011 e agora responde por apenas 11,9%. No caso das unidades da federação, esse percentual se mantém estável, porque são esses atores que arcam com o custeio das folhas de pagamento de polícia civil e militar, que é o grande montante das despesas com segurança pública no país, mas vale de novo o destaque para os municípios, porque a gente tem quase metade dos municípios brasileiros declarando gastos com segurança pública, 2.423, e pouco mais de 1.000 com guardas municipais. Então a gente percebe que esse gasto ele não se resume a ter uma força civil policial na cidade, mas muitas vezes é o cofinanciamento da política com pagamento da sede do batalhão, da delegacia, pagamento de hora extra para os policiais. Então, nesse ano que a gente tem eleição e que a gente tem crescimento da violência, a gente precisa ficar atento às propostas que os prefeitos e vereadores têm feito para essa área. Uma informação importante para que a gente consiga entender o contexto da segurança pública e entender, inclusive, não só o movimento da criminalidade, mas o movimento das políticas públicas, é quando a gente olha a força das forças de segurança na política, né? A gente percebeu, e aqui tem um número importante, graças ao relatório de grandes números da Receita Federal em relação ao imposto de renda à pessoa física, que nós tivemos um crescimento muito acentuado no percentual de eleitores das forças de segurança. Em 2010, por que forças de segurança, não só de segurança pública? Porque a Receita Federal não exatamente diferencia aposentados das polícias militares das Forças Armadas, então a gente tem que tomar as duas juntas. E isso exige uma certa análise um pouco mais genérica. E nessa análise a gente percebe que em 2010, 3,9 milhões de pessoas estavam diretamente ligadas tinham atividades ou eram aposentadas das Forças Armadas, das polícias civis, militares, federal, rodoviária federal e assim por diante. Isso representava 2,9% dos eleitores brasileiros. E em 2018, esse percentual sobe para 3,8%. E que se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o tamanho médio das famílias brasileiras, a gente vai ter, a depender do ano disponível no IBGE, ser entre 16 e 18 milhões de pessoas diretamente ligadas ao que a gente pode chamar de família policial, família militar. Então, a gente começa a entender muito da questão política institucional e a gente consegue entender muito o momento vivido pelo país, né? E esses números foram explorados um pouco pela imprensa logo que foram fechados pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas os números que o TSE divulgou em relação ao número de policiais, eles estavam subestimados, porque eles não consideravam as pessoas que se declaram servidores públicos e usam o nome na urna como Coronel X, Cabo Y e assim por diante, Delegado B. E isso, a gente fez um trabalho de seleção desses números e percebeu que se o TSE falou que diretamente cerca de 6.700 candidatos esse ano de 2020, nós temos, na verdade, mais de 7.250, para ser exato,
258 candidatos, com uma predominância grande de policiais militares de 3.910. Isso é importante, porque a gente vai percebendo isso quando a gente olha as eleições gerais e as eleições municipais. Sempre nas eleições municipais o número é maior, né? Você tem 2012, aí você teve 2016 e agora 2020. Então, acho que a gente tem que olhar e há uma certa estabilidade. Mais um número que chama muito atenção, Samira, por favor, que é quando a gente pega os partidos pelos quais os policiais se candidataram e classifica segundo o espectro político que muitos dos analistas políticos trabalham, a gente vai perceber uma tendência que é comum na literatura mundial em vários países, que é policiais e militares tendem sempre a se filiar proporcionalmente mais ou a ideias mais conservadoras, e essas ideias, em geral, estão associadas a partidos de direita. Em 2018, que é essa que eu queria chamar a atenção, quando teve o ápice ali de uma série de fenômenos como a Lava Jato, a eleição de Bolsonaro, 78% dos policiais candidatos foram candidatos por partidos de direita, e a relação dos partidos está ali no anuário para todo mundo tirar dúvida. Esse ano, em 2020, esse movimento perde um pouco de força e há uma volta do protagonismo da centro-direita, né? Centro-direita é um conjunto menor de partidos, mas que volta ali o protagonismo da centro-direita, saindo de 12,3% em 2018 para 2020, 30,3%. Se a gente pegar as eleições gerais em relação às eleições municipais, isso tem muito também a ver com a questão da força do partido, das coligações ou da capacidade de eleição, ou seja, é um movimento bastante pragmático. Mas aqui eu queria chamar a atenção para um movimento importante. A gente tem que entender o movimento da criminalidade a partir da dinâmica das facções e das milícias, sem dúvida nenhuma, porque ela é que explica muito do que acontece ali no dia a dia das cidades. Mas a gente também tem que entender como que as polícias se comportam. E esses números muitas vezes mostram uma certa antagonização de um pensamento sobre como é ser e fazer polícia, e se a gente olhar para os números de onde está crescendo, a gente vai ver que são, em geral, lugares onde governos de oposição ao atual presidente que mostram essa tendência. E o contrário também se comprova, ou seja, as polícias elas estão mais ou menos engajadas em projetos estaduais. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser refletido, não é uma questão meramente formal legal, porque meramente formal legal todas estão e cumprem muito a lei, isso é uma verdade, mas estão mais motivadas ou menos motivadas. Acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque ajuda, junto com a dinâmica do crime organizado, a entender o contexto onde a criminalidade e a violência crescem ou diminuem no país. E, na sequência, para encerrar, a gente jura que a gente está encerrando, a gente está falando aqui do crescimento dos registros de armas de fogo. Porque, então, a gente também tem que entender como que se a dinâmica do crime organizado, a forma e a adesão e a forma de trabalho das polícias, a gente também tem que entender as políticas públicas, né? Quando a gente olha para as políticas públicas, a gente vai perceber, por exemplo, que 2019 foi um ano de tentativas bastante enfáticas de revogar o Estatuto do Desarmamento por parte do governo federal. O Congresso ainda não revogou o Estatuto, mesmo diante dessa pressão, que nós julgamos positivo, mas, ao mesmo tempo, nós fomos fragilizando os mecanismos de controle e rastreamento. Chama muito a atenção da gente o crescimento até agosto de 2020 de 120% no número de registros de armas de caçadores, atiradores e colecionadores. Ou seja, é muito pouco provável que o Brasil tenha despertado o interesse para colecionadores e caçadores de mais de 120%, e isso tenha gerado um novo mercado.
Na verdade, a gente lê esse dado como uma burla ao Estatuto do Desarmamento e uma burla que precisa ser refletida, porque quando a gente olha para isso, na prática, a gente está perdendo o controle e, em termos de segurança pública, independente se a arma é permitida ou não permitida, é fundamental que a gente tenha capacidade de controle e rastreamento. A melhor forma de investigar um homicídio é saber e é seguir o caminho da arma. E com a quantidade de decretos que foram publicados ao longo de 2019, esses mecanismos de rastreamento e controle foram sendo fragilizados e a gente não consegue, então vai dificultar bastante o trabalho da segurança pública. Ou seja, o debate não é se pode ou não pode ter arma, mas, independente disso, a gente precisa rastrear e controlar. E as medidas adotadas mostram que nós não estamos caminhando nessa direção. Tanto é verdade que, se a gente pegar ali a quantidade de armas do SINARME, que é o sistema da Polícia Federal para o controle das armas da população como um todo, como do SIGMA, do Exército Brasileiro, que controla as armas das forças policiais, das próprias Forças Armadas, e dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, a gente vai perceber que nós temos ali por volta de 2 milhões e 200 mil armas de fogo registradas, que é muito inferior às estimativas de mais de 15 milhões de armas em circulação no Brasil, e também é inferior ao próprio efetivo das forças policiais, ali do SIGMA, se a gente for somar as forças armadas, as forças policiais, todas as policiais. Então, nem mesmo o efetivo das polícias está registrado no SIGMA. Então, como é que a gente melhora os sistemas de controle para que a gente não tenha esse tipo de situação? É impossível a gente fazer boas políticas públicas sem dados e sem sistemas de informação que sejam confiáveis. Há um investimento histórico nesses sistemas e a gente não pode jogar fora esse investimento em nome de questões político-ideológicas. Queria agradecer a todos vocês. Samira, acho que também você quer fazer uma saudação, pedir desculpas porque a gente foi bem mais do que a gente pensou que falaria. Deixo agora com o Fábio e com a Júlia. Obrigada, gente. Bom, pessoal, vamos começar então a coletiva. Valeu, obrigado, Renato, obrigado, Samira. O pessoal de TV está colocando aqui uma questão bem pertinente. Na hora que a gente passa os slides na tela, acaba prejudicando um pouco para eles tirarem as imagens para depois levarem ao ar. Então, vamos repetir algumas perguntas aqui, até para eles terem só o vídeo. Vou deixar só o vídeo aí de quem for falar na tela, tá? Se puder ajudar, Zé, também. Vamos lá, vou começar pela Isabela Leite, da Globo News. A Isabela está fazendo duas perguntas. Uma delas eu vou deixar para depois, porque a gente tem outras perguntas sobre o Ceará, eu vou deixar tudo junto, tá, Isabela? Então, vamos lá. Por que aumentou o número de mortes violentas na pandemia? Quais fatores e outros crimes podem estar relacionados para isso? O feminicídio é um deles? Quer que eu fale Samira? um pouco? A gente divide? Tá, vamos lá. Sobre o aumento das... Tá tudo certo com a tela? Dá para colocar só a Samira na tela? Se alguém puder tirar aí os áudios. A gente está várias pessoas no mesmo ambiente, está com eco, né? Bom, o aumento das mortes violentas intencionais no primeiro semestre desse ano. Na verdade, a gente vem de um crescimento das mortes violentas intencionais desde o último trimestre do ano passado. Isso continuou em janeiro e fevereiro desse ano, mas existe uma expectativa de que talvez com a pandemia de Covid-19 e as medidas de isolamento social houvesse um estancamento desse crescimento. E o que a gente viu foi o contrário. Cresceram os homicídios, cresceram as mortes decorrentes de intervenções policiais, cresceram os números de policiais assassinados e cresceram os casos de feminicídio. Então, eu destaco aqui, acho que 2 fatores que nos ajudam a entender o que aconteceu ao longo dos últimos meses e deixando claro que aqui são mais hipóteses do que explicações concretas, né? Isso tudo está acontecendo agora e a gente ainda precisa de mais elementos para entender esse quadro. De um lado, a gente tem, o que tudo indica, um fim da trégua de grupos criminosos, um aumento de conflitos relativos ao tráfico internacional de drogas e armas, que é algo que se reflete, reverbera com muita força no norte do país, mas também no Nordeste, que são rotas importantes para o tráfico, especialmente de cocaína e outras drogas. Então,
essa mudança das correlações de força entre grupos criminosos, essas disputas, elas se acirram durante a pandemia, e isso acaba produzindo muitas mortes, mas, de outro lado, a gente tem também um incremento dos casos de violência doméstica, de violência interpessoal, que refletem nos casos de feminicídio. Veja, o caso dos feminicídios, ele já vem crescendo há vários anos, então isso não é exclusivo desse momento que a gente está vivendo, da pandemia. Ao que tudo indica, a pandemia acentuou a violência doméstica na medida em que expôs ainda mais mulheres que já viviam em situação de vulnerabilidade à violência e que passam mais tempo com os seus agressores. Então, eu acho que são esses dois elementos que a gente pode destacar para explicar esse quadro geral de aumento dos assassinatos no país no primeiro semestre de 2020. Renato, quer fazer algum complemento? Acho que não. Talvez quem escreveu as análises, talvez David. Eu acho que o que eu complementaria é só dizer que o único tipo de morte violenta intencional que não cresceu nesse primeiro semestre foi o latrocínio, que acompanhou mais ou menos a tendência dos crimes patrimoniais em geral. Então, quando a gente olha para homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte, a própria questão das mortes decorrentes de intervenção policial, os policiais vítimas de homicídio, os feminicídios, todos esses tipos de violência cresceram nesse primeiro semestre. E, por outro lado, a gente verificou também, quando da questão das apreensões de drogas, um crescimento nas apreensões, um maior volume apreendido pelas polícias federais, ao mesmo tempo em que você tem um movimento da Polícia Federal também direcionando seus esforços investigativos para alguns dos estratos mais altos das facções criminosas no país. Esse tipo de constrangimento gera esse acirramento das relações entre as facções e pode contribuir, tem contribuído bastante com o aumento de homicídios, né? A gente já viu isso em outros momentos no país, né? Se a gente olhar para trás, quando em 2016 a gente teve uma mudança importante nas rotas de tráfico internacional e interestadual, com a morte do traficante internacional Rafat, na fronteira do Brasil com o Paraguai, a gente teve, a isso se seguiu uma guerra sem precedentes entre as facções criminosas, dentro e fora dos presídios. Ou seja, qualquer desequilíbrio de forças nesse campo tem o potencial de produzir muito homicídio. Se as instituições nos estados e as polícias federais agora, cada vez mais, não estiverem preparadas para lidar com esse cenário, o resultado vai ser esse de crescimento. Legal, obrigado, David. Bom, eu vou retomar aqui a pergunta da Isabela também sobre Ceará, a gente já entra no assunto. Ela está perguntando por que o Ceará ficou na liderança das mortes violentas e intencionais, e aí eu emendo aqui com o material, as perguntas que a Teise Viana, do Sistema Verdes Mares de Fortaleza, também enviou. A primeira pergunta dela vai mais ou menos nessa linha: até 2019, o Ceará registrava o menor número de mortes violentas intencionais em 9 anos, com queda de 50% em relação a 2018. Em 2020, o cenário piorou. A que fatores isso pode ser atribuído? Depois a gente dá continuidade, tem mais duas. Eu acho que para a gente responder por partes, Renato, aí a gente fala primeiro desse aumento, tá bom? Tá bom. Não, acho que isso a gente tem que entender que o fenômeno do Ceará ele é muito explicado pelo movimento de fevereiro desse ano, do movimento que envolveu a greve / motim dos policiais militares daquele estado. Por que eu digo isso? Nós tivemos, ao longo de 2018 e 2019, uma queda bastante acentuada nos índices de criminalidade no Ceará, que inclusive foi responsável por puxar a média Brasil para baixo, nesse período. Então, entre os estados que mais contribuíram para a queda dos homicídios no Brasil em 2019 e em 2018 foi o Ceará. E as políticas públicas levadas a cabo naquele estado, de certa forma, chegaram num limite que é um limite estrutural, que depende do Congresso brasileiro, que são as reformas das organizações policiais.
né? E essas reformas, em geral, esbarram em uma série de outros problemas, de sistemas de vetos, onde, por exemplo, a Polícia Civil não concorda com a proposta da Polícia Militar, a vice-versa, os oficiais das polícias militares não querem que os praças tenham uma série de direitos, assim por diante, ou seja, a agenda de reformas da polícia é uma agenda interditada nos últimos 30 anos, desde a Constituição de 1988. Desde por volta de dezembro de 2019, uma série de movimentos reivindicatórios por parte dos policiais começaram a tomar conta da agenda da área no Ceará. E, em fevereiro, eclodiu, depois de uma tentativa de uma negociação onde a maior parte das associações concordou com a proposta feita pelo governo, uma proposta minoritária, um grupo minoritário, fez com que a crise se instalasse, e o que é mais importante, que ela veio junto com uma mudança no padrão do crime organizado. As facções de base prisional, portanto, o crime organizado que estava preso, começou a ver suas lideranças substituídas, porque se as pessoas estão mais isoladas, novas lideranças começam a assumir os postos. Essas lideranças não necessariamente seguem os mesmos acordos dos líderes anteriores, então as disputas de território, as disputas por pontos de droga começaram a crescer, e a polícia estava muito mobilizada numa agenda corporativista de demandas que são legítimas, mas que possuíam uma forte dissonância do debate sobre o controle da violência. Essa é uma realidade do Brasil. A gente tem um problema estrutural de polícias, onde elas têm péssimas condições de vida e trabalho, de um lado, e uma situação da segurança pública que muitas vezes é negligenciada em nome de pautas políticas e ideológicas, quando a gente pega, inclusive, os números sobre as eleições, como eu citei. E aí você tem um sistema onde o arranjo que permitiu a queda em 2018 e 2019 deixa de funcionar. Então, o que eu vejo no Ceará, que não é diferente do que eu vejo em vários outros estados, como na Paraíba, no Maranhão, no Espírito Santo, é, na verdade, um movimento de dissonância entre a agenda de trabalho das polícias, que precisa ser enfrentado, não dá para a gente achar que é menor, a gente precisa passar a reforma das polícias, e o dia a dia do crime organizado, o dia a dia da cena do crime. Se a gente não pensa de forma conjunta, o que a gente tem é que a população fica refém do medo, da insegurança, e não dá para deixar de falar da não diferenciação quando, por exemplo, maus policiais, minoria absoluta, resolve usar capuz, se colocando, como aconteceu no Ceará, usar encapuzados, que a gente não sabia se eram milicianos, se eram policiais ou se eram criminosos de facções de base prisional. Isso a gente não pode aceitar. Polícia é polícia, criminoso é criminoso, não dá para fazer confusão. Legal, obrigado, Renato. Renato, o Tássio, ele é do Portal Metrópole, Brasília. Ele está perguntando aqui, Samira, ao se analisar os dados de estupro e estupro de vulnerável, a gente nota uma tendência no horário e nos dias dos crimes sexuais. Como podemos explicar isso? Acho que a gente pode passar para a Isabela. É esse, Isabela? Sim. Então, só retomando então essa distinção entre estupro e estupro de vulnerável, o estupro de vulnerável, ele é o estupro cometido contra uma pessoa menor de 14 anos. Isa. Oi? Desculpa. Fábio? Pode seguir, Isa. Estava sem microfone, mas agora está ok. Desculpa. Desculpa, então vou do começo. Retomando essa distinção, né, que a gente fez no início da apresentação dos estupros e dos estupros de vulnerável, os estupros de vulnerável são os casos que são cometidos contra pessoas menores de 14 anos ou que não possam consentir por qualquer outro motivo. O que a gente observou é que, enquanto os estupros estão concentrados nos finais de semana, os estupros de vulnerável estão concentrados nos dias de semana
e ocorrem mais no período da manhã e da tarde, enquanto os estupros de pessoas maiores de 14 anos costumam ocorrer mais à noite e pela madrugada. Uma possível causa que a gente levanta para isso, mas que a gente precisa analisar ainda em mais detalhe, é de que as pessoas vulneráveis, né, as crianças e adolescentes, estariam mais vulneráveis à violência sexual por estarem sozinhas em casa, né, no horário de trabalho dos pais durante a semana, pela manhã e pela tarde. Legal, Isa, obrigado. Agora a gente tem aqui uma pergunta do Petronílio Ferreira, da TV Cidade de Maranhão. Ele está perguntando aqui o que justifica o crescimento dos números de violência em São Luís, se a guerra de facções pode ter influenciado esses números na capital. Ele também tinha enviado uma outra pergunta anteriormente sobre Maranhão também. Peraí. Ele queria também mais ou menos a mesma linha, ele queria explicações sobre o aumento do número de homicídios no Maranhão, se comparado ao ano passado, e o que poderia ser feito para reduzir esses números. A gente tem, então, uma pergunta sobre o Estado e uma pergunta sobre a capital. Eu vou passar essa pergunta para o nosso pesquisador Denis Pacheco. Tá bom. Tá tudo certo com o áudio, com o vídeo? Tudo bem, Denis, pode falar. Certo. O Nordeste ele tem uma certa centralidade, né, nas disputas pelas rotas internacionais de tráfico de drogas. E se a gente somar isso com a reorganização logística do tráfico durante a pandemia, por conta das dificuldades impostas ao transporte aéreo e pelo fechamento das fronteiras, a gente tem indicativos de que isso tem um grande impacto na dinâmica dos homicídios no Estado. Mas para conhecer um pouco mais sobre os motivos e as possíveis hipóteses explicativas para isso, eu sugiro consultar um pesquisador local que conheça melhor as dinâmicas do Estado. Denis, obrigado. A Vanessa, da TV Cultura, Vanessa Flenzini, ela gostaria de saber, eu acho que, Samira, você me ajuda aqui. Ela queria um comentário em vídeo, e não, porque ela estava com aquele problema dos slides, sobre violência doméstica e feminicídio. Ela gostaria que a gente repetisse os resultados e fizesse comentários sobre o fato de, durante a pandemia, as vítimas ficarem confinadas dentro de casa com os seus agressores, né? E de como isso pode ter afetado esses números. Fábio, quem sabe, acho que Amanda e Juliana, que podem dividir essa? Pode ser? Ou... Juliana Martins, então, por favor. Pode pôr Amanda. Amanda, acho que você tem que aumentar o seu volume. Desculpa, pessoal. Amanda Pimentel, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Está me ouvindo bem? Tá bem baixo, Amanda. E agora? Agora sim? Agora sim. Tá muito baixo. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar falando e você tenta administrar o problema do seu som. Pode ser? Bom, vou começar então apresentando aqui para não atrasar o processo, Vanessa. E depois a Ju, se você quiser também contribuir, complementar aqui, eu estou com os dados na mão. Violência doméstica e feminicídio, os resultados. Bom, vou falar um pouco sobre 2019 e complemento um pouco com o que está acontecendo em 2020. O que a gente vê no cenário nacional ao longo dos últimos anos? Um incremento da violência doméstica e sexual em suas diferentes formas, com todos os tipos criminais possíveis de serem registrados, mostrando aumento. O que a gente percebe que aconteceu no ano passado e que, de algum modo, continuou a acontecer ao longo desse ano? A gente teve um aumento das agressões em decorrência de violência doméstica no último ano, foram 266 mil registros, isso equivale a
um registro de agressão em decorrência de violência doméstica a cada 2 minutos numa delegacia de polícia e 66 mil estupros registrados. Embora os estupros tenham se mantido estáveis, a gente teve um incremento no número de estupros de vulneráveis, ou seja, aquelas pessoas que são incapazes de consentir. 70% das vítimas de estupro no último ano eram vulneráveis, eram pessoas que, ou crianças e adolescentes, ou pessoas incapazes de consentir, e que foram vítimas dessa violência brutal. Quando a gente olha o perfil etário dessa vítima, a gente percebe que 58% das vítimas tinham no máximo 13 anos. Isso também mostrou um crescimento em relação ao dado do ano anterior. A gente tem uma proporção maior de crianças e adolescentes entre as vítimas. 85% do sexo feminino. As vítimas do sexo masculino são, em sua maioria, meninos na faixa dos 4, 5 anos até os 9 anos. Então, isso dá uma ideia do quão brutal tem sido essa violência. Uma violência que acontece por parte de conhecidos dentro de casa, com crianças e adolescentes. A gente teve também, infelizmente, um crescimento da violência letal contra a mulher, cresceu no ano passado, cresceu no primeiro semestre desse ano. No ano passado, o crescimento de feminicídios foi da ordem de 7%, e, infelizmente, não tem nenhuma novidade em relação a quem é essa mulher que está mais vulnerável à violência letal. 66% delas eram negras, 56% delas estavam em idade reprodutiva, tinham entre 20 e 39 anos, e 9 em cada 10 foram mortas pelos seus companheiros. O que a gente viu agora ao longo desse primeiro semestre desse ano foi uma continuidade do incremento da violência letal, cresceram os homicídios, cresceram os feminicídios no primeiro semestre de 2020, né? O crescimento dos feminicídios foi da ordem de 1,9%, e ao mesmo tempo que a gente teve um cenário um tanto desafiador de entender, que é uma redução dos registros nas delegacias, um aumento dos chamados para o 90 e o crescimento da violência letal. Legal, Samira. Vocês querem complementar? Amanda, quer complementar alguma coisa? Melhorou o som agora? Não. Usa o seu fone de ouvido ou só o som? E agora? Agora melhorou? Bom, uma das coisas que nós estamos demonstrando já ao longo dos meses da pandemia, né, são esses dados, essas estatísticas referentes à violência doméstica ao longo desse período, né, e o que a gente demonstra nesse anuário, na verdade, é uma confirmação daquilo que a gente já veio demonstrando nas notas técnicas, que o Fórum veio lançando nos primeiros, ao longo de março, abril, maio desse ano, e também é uma visão muito geral do que vem acontecendo internacionalmente, né? O que aconteceu em países da Europa e também em outros países da América Latina é uma realidade que aconteceu aqui no Brasil durante a pandemia, né? Nós identificamos duas tendências no tema da violência doméstica no Brasil durante esse período. Quais são essas duas tendências? Uma diminuição geral no número de registros como lesão corporal dolosa, como ameaça, como estupro, principalmente em crimes que dependem da presença física da vítima para fazer a denúncia. Esses crimes sofreram uma redução no seu registro, né? E essa primeira tendência que a gente identifica, a nossa análise não é uma análise que vem falar, que vem afirmar que esses registros, que esses crimes, eles deixaram de acontecer nesse período. Pelo contrário, a maior presença dentro de casa, vivendo em maior intensidade, num período muito maior junto a seu agressor, isso fez com que, pelo contrário, esse tipo de ocorrência até aumentasse nesse período, né? A diminuição no registro, ela vem justamente no sentido da impossibilidade de se dirigir aos órgãos competentes, às autoridades competentes, e também a maior permanência em casa junto a seu agressor impôs às mulheres uma série de dificuldades, né? Uma série de medos para realizar essa denúncia. Além disso, outra série de causas são apontadas, né? Como, por exemplo, a instabilidade que foi sofrida pelos serviços de proteção à mulher, com um menor número de servidores trabalhando, com o aumento dessa denúncia, aumento do trabalho doméstico, uma restrição às redes de apoio, uma restrição
a todos esses serviços. Então, isso foi contribuindo para que esses crimes, para que essas ocorrências fossem diminuindo nesse período, né? Ao contrário, a segunda tendência que a gente identificou foi um aumento, né, no número de feminicídios e de homicídios de mulheres, o que demonstra, juntamente com o aumento no número de ligações telefônicas em linhas de ajuda, isso veio nos demonstrar nessa segunda tendência de que esses casos, os casos de violência doméstica, o caso principalmente da violência letal contra a mulher, veio demonstrar para a gente que esse foi um problema que foi extremamente acirrado que foi extremamente sofreu um acentuamento muito grande durante esse período, né? Assim como a gente viu na violência letal como um todo, na violência doméstica houve um grande um processo de acentuamento dessa violência durante a pandemia, né? Então, a diminuição no número desses registros, em especial de estupro, que além da presença da vítima demanda um exame pericial, que foi maior essa diminuição não significa que esses casos pararam de acontecer, mas pelo contrário, aconteceram de maneira ainda mais constante em razão desses fatores que a gente veio comentando, maior presença do agressor junto à vítima, aumento do trabalho doméstico e restrição das redes de apoio que essa mulher veio sofrendo ao longo desse período. Obrigado, Amanda. Juliana, você quer complementar com alguns dados, por favor? Acho que só para fechar, né, eu queria destacar, né, chamar atenção para a questão de que, tanto no caso dos feminicídios quanto da violência sexual, a gente sabe que, em grande maioria dos casos, o agressor, o autor da violência, é alguém conhecido da vítima, né? Alguém em quem essa vítima provavelmente confiava, tinha algum vínculo, e que isso torna muito mais difícil para as instituições de segurança pública enfrentarem esse tipo de violência, né? Então, é o tipo de agressor que foge do estereótipo do inimigo do Estado que as polícias estão preparadas para enfrentar, né? Então, são pais, são avós, são tios, são vizinhos, são pessoas que provavelmente benquistas no trabalho, então são pessoas normais, né, que estão aí, que fazem parte dessas famílias e que são os principais agressores. Então, isso, para além de né, demonstrar uma perversidade nesse tipo de crime, traz para a gente também um grande desafio de como enfrentar, então, esses crimes que acontecem, principalmente no ambiente doméstico. Obrigado, Ju. Eu tenho aqui também mais uma pergunta da Isabela Leite. Ela a pergunta é a seguinte: quais foram as principais causas para o recorde no registro de mortes decorrentes de intervenção policial em 2019? Você quer falar, Samira? Falo, claro. Vou falar e acho que se o Denis ou mais alguém quiser, com certeza o Denis vai querer complementar, mas se tiver mais alguém, que a gente assina as análises junto. Bom, acho que tem alguns fatores que a gente precisa destacar quando a gente fala das intervenções policiais com resultado morte. Primeiro, que elas vêm crescendo, infelizmente, há 6 anos, e os dados do primeiro semestre desse ano vão mostrar que é o 7º ano de crescimento. A gente atingiu o recorde de mortes violentas intencionais no último ano, e isso, eu acho que é importante da gente destacar que isso é resultado de decisões político-institucionais, né? Quando a gente olha a distribuição das mortes em decorrência de intervenções policiais pelo país, a gente percebe que, se o número é absurdo, é obsceno, é também localizado em alguns territórios. Não é um problema de todas as polícias, de todas as unidades da federação. E aquelas que registraram os maiores crescimentos e que registram também os números mais significativos, em números absolutos, são aqueles estados que, de algum modo, fizeram escolhas de suas políticas públicas no sentido de acirrar conflitos e de destinar a sua polícia para o enfrentamento. Então, para ficar em alguns exemplos mais óbvios, a gente tem o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos lembrar como foi o último processo eleitoral. 2019 é o primeiro ano de mandato, tanto do Witzel quanto do Dória, e são 2 governadores que, durante a campanha, prometeram em suas plataformas políticas uma ação mais violenta da polícia para o controle do crime. O que isso resultou? Muitas mortes decorrentes de intervenções policiais, e nesse ano já também o crescimento dos assassinatos de policiais. Então, a verdade é que, se esse número ele é muito alto
e ele deveria nos causar perplexidade e preocupação, já que 13% de todos os assassinatos do país são provocados pelas forças policiais, ou seja, 13% de todos os assassinatos são provocados por aqueles que deveriam servir e proteger. Por outro lado, isso ocorre de forma muito desigual no país. Então, enquanto no Amapá e no Rio de Janeiro, por exemplo, 30% de todas as mortes violentas intencionais são de autoria das polícias, em São Paulo 20%, em outros estados isso não é significativo. Então, para reduzir esses números, a gente precisa de coragem política e de decisões político-institucionais que priorizem o controle do uso da força como um objetivo central, e não de discursos populistas e autoritários que incentivem a violência como uma forma de solucionar os conflitos. Alguém mais gostaria de complementar? Eu posso falar? Pode falar. Pode falar. Complementando a fala da Samira, né, é sempre importante lembrar que a gente tem polícias muito heterogêneas, né, ao longo do território brasileiro, então cada estado tem a sua própria realidade em relação à letalidade policial, mas o que a gente percebe nesses estados que têm alta letalidade é que eles também são caracterizados por uma alta autonomização das forças policiais, né, e por uma normalização também por esses discursos políticos e por essas escolhas políticas reiteradas da letalidade dessas polícias. Então, isso acontece, é feito tanto pelos gestores da segurança pública, né? Então, enfim, comandantes das polícias, governadores, quanto pelos órgãos de controle. Então, no caso da Polícia Civil, que é responsável pela investigação, e no caso do Ministério Público, que é responsável pelo arquivamento ou encaminhamento de denúncias, e pelo Judiciário. Então, o que a gente tem é um quadro em que a gente pode dizer que se somam, né? A impunidade pelo uso excessivo da força por parte das polícias e uma ausência de políticas de enfrentamento a esse problema do ponto de vista organizacional e das instituições que deveriam controlar a atividade policial. Legal, obrigado, Denis. Pessoal, temos uma pergunta aqui do Guilherme Soares Dias. Ele gostaria de entender por que aumentou o percentual de mortes de pessoas pretas e comentar o fato de 90% dos mortos por policiais serem negros. Além disso, queria saber sobre o fato de 10% das mortes violentas serem classificadas como a esclarecer, sem que a polícia consiga dizer que foi mesmo assassinato. David, você quer responder? Tem mais alguém da equipe que quer contribuir com essa? São vários temas. Eu acho que a gente podia dividir. Se o David quiser falar mais sobre a questão das mortes a esclarecer, eu posso dar uma contribuição sobre a questão da vulnerabilização de negros. Por favor, Denis, pode falar. Essa aí. Pode falar, Denis. Bom, que os negros são desproporcionalmente mais mortos pela polícia já é um dado histórico. O que acontece no Brasil é que tem um acentuamento, né, dessa desproporcionalidade ao longo do tempo. Então, a gente acompanha a série histórica de mortes decorrentes de intervenção policial e vai percebendo que as polícias matam cada vez mais desproporcionalmente mais negros no Brasil. E aí a gente pode atribuir essa desproporção à associação da cultura e da estética jovem, negra e periférica por parte das polícias à figura, né, ao estereótipo e à imagem do suspeito padrão e a essa noção de fundada suspeita, né, do tirocínio e dessa capacidade policial de identificar o suspeito pela experiência e pela forma de se comportar. David, quer complementar, por favor? Sim, mas é mais focado na questão das mortes a esclarecer, né? Isso.
Bom, eu acho que tem dois tipos de informação que a gente costuma monitorar, que são importantes para monitorar, inclusive para garantir a qualidade das estatísticas gerais de homicídio, né, das mortes violentas intencionais. No caso do anuário, principalmente essa categoria das mortes a esclarecer, e como foi ressaltado na apresentação, também do número de desaparecidos, né? São dois tipos de registros pelos quais a gente pode ter algum tipo de subnotificação de casos de mortes violentas intencionais. Então, existe, nesses dois aspectos, uma agenda importante de qualificação da informação, né? Então, a gente acompanhar o número e a forma como se faz o registro das pessoas desaparecidas nos estados, assim como o tipo de encaminhamento que se dá para esses casos, é importante, assim como a questão das mortes a esclarecer, né? Esse é o tipo de registro que, naquele momento da confecção do boletim de ocorrência, não se tem elementos suficientes para determinar se foi uma morte intencional, se foi um suicídio, se foi um acidente, né? Então, a partir daí, um inquérito policial vai, e também com a ajuda da perícia, determinar se essa morte a esclarecer se encaixa em alguma dessas outras categorias. O número alto como esse diz para a gente que existe uma luz de alerta acesa com relação, principalmente nos estados onde a proporção é maior, né, de mortes a esclarecer. Isso pode ser causado por uma ausência de interesse na investigação desses casos, mas também por dificuldades dos próprios sistemas de informação, na medida em que você, esclarecendo esse caso lá na frente, não tá fazendo a retificação dos registros originais dos boletins de ocorrência. Esses dois tipos de coisas podem acontecer. De qualquer forma, é muito importante que a gente continue monitorando isso, porque esses números não podem continuar aumentando. Na verdade, eles têm ali que permanecer baixos, serem residuais em relação ao total de mortes violentas intencionais como um todo, e não aumentar, como a gente tem visto, né? O anuário está mostrando isso agora, o Atlas levantou esse assunto também alguns meses atrás. Amanda, você quer complementar, por favor? Sim, quero complementar no que o Denis vinha falando sobre essa sobre-representação negra entre as vítimas de violência, em especial entre as vítimas de morte decorrente de intervenção policial, né? Para além do que ele falou, o que eu queria adicionar é que a gente vê, né, os nossos números, eles demonstram ano após ano que existe uma grande sobre-representação negra nesses índices, né? E apesar disso, a gente vê que muitas vezes, publicamente, o racismo e a desigualdade racial, ela não é assumida como um problema, né? Uma pesquisa recente do Fórum, né, sobre tentando aí entender um pouco a relação entre polícia, religiosidade, fé, demonstrou que a questão do racismo é uma questão que segue invisibilizada dentro dos quadros das forças policiais, e não só das forças policiais, em geral na sociedade, a questão do racismo ela é uma questão que é invisibilizada dentro do quadro geral dos estudos da violência, mas também publicamente por diversas instituições, e os nossos dados eles vão demonstrar exatamente o contrário, né? Que não existe, infelizmente, o que a gente vê é uma perpetuação dessa ideia de democracia racial, de que a gente ainda vive num país em que não existe grandes desigualdades raciais, e os índices vêm demonstrar coisas completamente diferentes, né? Esse debate, que é um debate que cada vez mais vem se consolidando no Brasil, principalmente de alguns anos para cá, da existência de uma certa filtragem racial dentro das abordagens policiais, das forças policiais, ele vem nos mostrar não apenas que existe uma associação muito grande entre raça e reconhecimento de suspeitos, né, mas uma associação muito grande entre raça e territórios de vulnerabilidade, entre raça e questões de pobreza que os negros enfrentam socialmente, e que se mostra muito mais evidente nesses índices de morte em decorrência de intervenção policial, né? Quando a gente vê que está batendo quase que esse índice ele é muito maior, ele está acima da média do que das mortes violentas intencionais em geral, a gente vê que é um problema que a gente precisa se preocupar ainda mais referente a isso, né? Então, o que eu queria adicionar é que, embora publicamente ainda seja uma questão que dentro das instituições ainda não seja assumida como um problema, os nossos dados vêm demonstrar exatamente o contrário, né? Que o racismo é sim um problema e que a desigualdade racial ela está muito presente nesses índices, né?
nessa relação tão forte ainda que o racismo ainda tem com a violência. Obrigado, Amanda. Pessoal, acho que a gente está encaminhando aqui já para a reta final. Se vocês tiverem mais perguntas para colocar no chat, eu agradeço. E também, caso a gente não tenha contemplado aí alguma das dúvidas de vocês, podem colocar aqui também, tá? Para a gente esclarecer tudo direitinho. Eu tenho aqui uma pergunta do Dantiele Venturini, do jornal A Gazeta, de Cuiabá, sobre uma análise no Mato Grosso. Dantiele, eu não tenho aqui agora, nesse momento, um pesquisador que conheça bem a realidade local aí do Mato Grosso. A gente pode conversar, eu posso procurar alguém para você aí, tá? Acho que é uma questão importante, mas a gente falou de uma maneira geral sobre isso que você colocou, mas não especificamente sobre o Estado, tá? Então a gente conversa para eu tentar alguém aí para conversar com você, alguém que conheça bem a realidade local. Tá? A Teise Viana está aqui me cobrando aqui, uma das perguntas dela passou batida aqui, então vamos lá. Será destaque nacional na educação pública, ano a ano, e esta é uma das políticas que tentam mitigar a violência, sobretudo entre jovens. Na avaliação do fórum, que outros fatores devem se associar à educação para que os efeitos dela sejam sentidos na redução da violência, para que os efeitos sejam sentidos na redução da violência? Quem gostaria? Eu que vou falar um pouquinho, né? Ceará eu que estava estudando um pouquinho a situação. Legal, Renato. Então, o que a gente vê é que, sem dúvida nenhuma, o Ceará tem se destacado há muito tempo pelo lado da educação, por bons índices, enfim, liderando a melhoria da situação da educação no Brasil. E como eu frisei um pouco anteriormente, o Ceará, ele, de certa forma, ele funciona como um bom laboratório de como a dissonância entre atividade policial e sistema de justiça, que não se entendem como política pública, precisa se conectarem ao debate mais geral sobre políticas sociais. A gente não pode esquecer que o artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais, inclui a segurança como um dos direitos sociais universais. Isso faz com que a gente pense que educação, saúde, assistência social, segurança pública precisam, de certa forma, fazer parte de um projeto de desenvolvimento socioeconômico, fazer parte de um projeto de desenvolvimento do país, não só do Ceará, que pense tanto o lado da prevenção quanto com o lado da repressão qualificada. E nesse caso, quando a gente olha, por exemplo, um momento de eleições municipais, onde as prefeituras, como destacou a Samira, têm ocupado um espaço importante no financiamento das atividades da área de segurança pública, muitas vezes comprando a folga dos policiais, financiando combustível, viaturas, manutenção das viaturas das polícias militares, da polícia civil, viabilizar que exista efetivo policial em cada estado, isso é no país inteiro, incluindo São Paulo, que é o mais rico da federação, a gente tem um fenômeno que a prefeitura, ela precisa, de certa forma, pensar uma política de participação na segurança pública que não seja mimetizar, reproduzir as polícias. Não cabe à prefeitura fazer atividade policial. Não cabe às guardas municipais se pensarem como mini polícias que adotem os mesmos padrões operacionais que geram esses resultados. E aí, quando a gente olha os outros fatores associados, quando a gente olha essa situação, a gente vai perceber que a questão do controle territorial pelas facções de base prisional precisa ser enfrentada. E para isso, não basta apenas ação policial, basta a gente ter que pensar regularização fundiária de ocupações, favelas, comunidades. A gente precisa levar políticas sociais como um todo, e isso é uma agenda municipal. Então, quando a gente vê a eleição vindo em direção, quase chegando quase menos 30 dias para as eleições, a gente fala, tá bom, mas o que o prefeito vai fazer dentro do seu rol de possibilidades? Não é simplesmente tentando reproduzir um discurso policial que vai, por exemplo, ser capaz de resolver o problema. Então, o que aconteceu no Ceará é bem, de certa forma, um laboratório do país todo. E a gente pode entender que,
sim, educação, saúde, assistência, organizar a cidade, organizar para que ela tenha regularidade fundiária, normas de funcionamento, isso tudo precisa. E o que isso é importante? Isso tem que ter diálogo e integração com o Estado, isso tem que ter diálogo e integração com a União. O que a gente tem que parar de pensar é que segurança é uma atividade exclusivamente do Estado. Enquanto a gente fizer isso, a gente está jogando toda a conta da segurança nas costas das polícias. Elas são muito responsáveis pela situação, mas elas não são exclusivamente responsáveis. Cabe aqui a gente perguntar o que o Ministério Público está fazendo, o que o Poder Judiciário está fazendo, o que as prefeituras estão fazendo e o que a União está fazendo. Quando a gente começa a colocar essas peças todas no tabuleiro, a gente vai perceber que só com um grande trabalho de articulação e diálogo é que a gente vai conseguir retomar a queda e fazer um processo de aprendizado organizacional. A gente precisa aprender com nossos erros, que são contínuos e permanentes nos últimos 32 anos, e parar de tentar enxugar gelo. Ou a gente pensa segurança para além de enfrentar criminosos, mas também enfrentando, isso não isenta isso, ou a gente vai sempre ficar ano após ano, talvez na 30ª edição do anuário daqui 16 anos, dizendo que o Brasil encontra-se numa situação pior do que agora em 2020. Betina. Muito bom, Renato. Eu ia sugerir isso, Fábio. Tá. Acho que essa avaliação do Renato, que conecta assistência social, educação e o papel do município, como segurança pública por si só não resolve todos os problemas do crime e da violência, que a gente precisa dessas políticas integradas, eu acho que vale a Betina e a Sofia fazerem comentários, porque ambas estudam crianças e adolescentes, e a gente sabe que a maior parte das vítimas da violência letal são jovens, né? E começa ainda nesse momento, né, muito inicial da vida. Então, eu acho que uma reflexão sobre esse papel da educação como política de prevenção, vale vocês comentarem. Certo. Então, um dos dados que a gente levantou nessa publicação do anuário, né, que vem desses dados desagregados, então, pensar um pouquinho o perfil de quem são as vítimas de mortes violentas intencionais, é que praticamente 80% dessas vítimas têm ou ensino fundamental completo ou ainda escolaridade menor do que isso. Ou seja, já desse dado, ainda que ele ainda seja um dado precário, quer dizer, é preciso que a gente aumente o preenchimento desse campo, né, para a gente ter uma noção cada vez mais precisa sobre esses dados de escolaridade das vítimas, mas ainda que ele seja precário, já é possível ver que a educação ela é sim um fator protetivo, né? Então não quer dizer que o fato de, por exemplo, no caso do Ceará, né, como foi levantado, os dados de educação serem positivos, não quer dizer que isso não influencia, só que a gente ainda tem outras questões que são impactantes tanto quanto, né? Então, se a gente pensar para a juventude, políticas de lazer que sejam fornecidas pelo Estado, de esporte, né, política de saneamento básico, então, muitas vezes, todas essas atividades que são proporcionadas, elas acabam não sendo acessadas pelos enfim, estudantes ou jovens, porque às vezes eles não conseguem ter acesso na cidade, né? Então, políticas de transporte coletivo, acesso a transportes com tarifas mais baixas. Então, existem outros fatores que, somados à educação, que tem sido visto como um dos fatores protetivos principais para essa população, né? Principalmente até os 18 anos, podem sim produzir algum tipo de melhoria nesses dados, né? Então, acho que isso é importante a gente frisar. Sofia, quer complementar? Não, eu acho que não tenho muito a complementar, mas um comentário que eu acho importante fazer sobre violência contra criança e adolescente uma mudança, assim, por mais que os dados ainda sejam muito frágeis e a gente não possa afirmar categoricamente onde, por exemplo, esses crimes acontecem, mas a gente tem indicativos de que a violência doméstica é um fator, enfim, os crimes acontecem nas residências majoritariamente nas faixas etárias mais baixas. A escola ela é certamente um fator protetivo significativo, e quanto mais a gente entender o que aconteceu ao longo da pandemia, quanto mais a gente tiver profundidade sobre isso,
mais clareza a gente vai ter sobre a importância das crianças estarem na escola, dos serviços públicos de atendimento estarem funcionando, tem ligação com o aumento ou redução desse tipo de violência. E o que a gente percebe é que, nas faixas etárias mais altas, né, a partir dos 13 anos, os homicídios aumentam, e aumentam as mortes decorrentes de intervenção policial. Então, eu acho que também a gente precisa pensar que, ao longo das faixas etárias, a forma como a violência afeta as crianças e adolescentes varia, e os serviços públicos de atendimento e a escola como um espaço protetivo, ela muda de figura. Então, eu acho que entender aonde esses crimes acontecem, como eles acontecem e quais são exatamente os riscos que essas crianças e adolescentes estão expostas, faz a gente entender melhor o papel dessas instituições na vida deles. Obrigado, Sofia. Obrigado, pessoal. Bom, gente, a gente não tem mais perguntas aqui. Acho que passamos aí por vários temas, vários assuntos aí muito importantes. Eu queria agradecer toda a equipe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aí que participou da coletiva, e também todos os jornalistas que entraram, que contribuíram aí, que contribuem com esse debate, né? Muitos jornalistas que estão sempre em contato com a gente, debatendo esses temas aí que são de extremo interesse de toda a população. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Deixar para vocês só avisados que o estudo já está no nosso site, na íntegra. Vocês têm os contatos da assessoria de imprensa. Se precisarem de alguma outra coisa, por favor, nos procurem. E também nós vamos disponibilizar, assim que der um tempinho aqui, porque ainda demora um tempinho para subir o vídeo, nós vamos disponibilizar a coletiva na íntegra também no YouTube, no canal do Fórum, tá? Então é isso. Obrigado a todos. Aí tenham uma boa semana.